Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Tânia e você está aqui no SET, Psicopedagogia no Autismo. Hoje você vai estar aprendendo, eu vou estar falando para vocês sobre a psicopedagogia e a análise do comportamento e como são as suas etapas. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de falar e aprender sobre autismo, sobre intervenções e ensinos de habilidades, se inscreva aqui. Aqui você vai aprender muito, porque eu vou colocar bastante vídeos de ensinamento explicando tudinho. Mas só se inscreva se você quiser, tá bom? Vamos ao nosso conteúdo, então? Deixa eu só posicionar a minha carinha, meu rostinho aqui. E nós já vamos estar falando tudo certinho para vocês. Então, o que é psicopedagogia? A psicopedagogia é o ato de aprender e ensinar. Então, o que ela estuda? Ela estuda a área de aprendizagem no ser humano. Para a psicopedagogia, a aprendizagem ela é complexa. Por quê? Porque ela envolve condições cognitivas, sociais, afetivas e ela também ainda aborda a aprendizagem em alguns aspectos biológicos, como dislexia, falta de atenção, hiperatividade, entre outros. A psicopedagogia ela precisa compreender, dentro das suas avaliações e intervenções, além do aspecto social, ela precisa compreender o aspecto cultural e as relações familiares do indivíduo. E ela também busca compreender o vínculo que o sujeito tem com ele mesmo. Como é feita a avaliação ou diagnóstico psicopedagógico? Na psicopedagogia, geralmente eles falam diagnóstico psicopedagógico. E como se dá esse diagnóstico psicopedagógico? A princípio é feita uma entrevista exploratória situacional, que ela é feita com a família para se colher o máximo de dados possível a respeito da criança. Em seguida nós fazemos a anamnese, e a anamnese ela completa a entrevista exploratória, porque muitas vezes o familiar esqueceu de comentar alguma coisa lá na entrevista, né, exploratória. E aí a anamnese, por ser uma entrevista com perguntas mais fechadas, ela acaba completando essa entrevista exploratória e o profissional acaba ficando sabendo mais informações acerca da criança. Em terceiro lugar, aí nós fazemos a EOCA. A EOCA já é uma sessão com a criança. E na EOCA, o que é a EOCA? A EOCA é entrevista operativa centrada na aprendizagem. Ao ser realizada com a criança, o profissional apresenta uma caixa com materiais e objetos e dá para essa criança explorar essa caixa. E nesse momento o profissional ele avalia aquilo que a criança está interessada dentro daquela caixa. E a partir desse momento que ele começa a ver naquilo que ela está interessada, daqueles materiais dentro da caixa, ele faz o levantamento da primeira hipótese, que seria o modelo de aprendizagem daquela criança. Aí nós temos as provas operatórias, e as provas operatórias se dão da seguinte forma: é realizadas provas de seriação, classificação, conservação, e as provas operatórias, elas avaliam o lado cognitivo da criança e o estágio de desenvolvimento que ela está. Então, nessa prova, o profissional consegue avaliar qual o nível de estágio que cognitivamente a criança se encontra, em que idade cognitiva ela está. Depois nós temos as provas projetivas, que são as provas que avaliam o lado afetivo da criança. Então, são colocados temas para essa criança, e essa criança, através desses temas, ela vai estar mostrando para a gente quais são as relações que elas têm com a escola, com o professor, com os colegas, com os pais, com os amigos, com ela mesmo, e por aí vai. E depois nós temos as provas pedagógicas, que as provas pedagógicas se dão através da leitura, da interpretação do texto, raciocínio lógico. Inclui-se aqui nas provas pedagógicas também coordenação motora, fina e grossa, e coordenação espacial, entre outras coisas acadêmicas incluídas dentro dessas provas pedagógicas. Depois de todas essas etapas de provas e informações acerca da criança, o profissional ele faz o levantamento das hipóteses. Fazendo o levantamento das hipóteses, ele
faz um relatório, um feedback para os pais e para a escola. E se for o caso da criança ter algum aspecto biológico, que seria um transtorno de aprendizagem, um distúrbio da aprendizagem, aí ele faz encaminhamento a outros profissionais para que esses profissionais confirmem a hipótese levantada por ele para essa criança. A análise do comportamento. Já a análise do comportamento, o que ela é? A análise do comportamento, ela vem do behaviorismo radical. E o grande criador dessa filosofia é Skinner. E Skinner, até hoje, ele é chamado de o pai da análise comportamental. A análise do comportamento aplicada, ela é uma ciência e ela é dedicada a estudar o comportamento humano. E ela entende que o comportamento humano é algo de muita relevância. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é um comportamento. Eu aqui, ao falar com vocês, é um comportamento. Vocês, ao me ouvirem, é outro comportamento. Então, ao falar, ao andar, ao dançar, ao comer, ao pular, tudo é um comportamento e isso tem grande relevância social. Então, a análise do comportamento aplicada, ela analisa e estuda cientificamente comportamentos para intervir e melhorar variáveis ambientais que podem influenciar o comportamento social. Como se dá as etapas da análise do comportamento social, análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada, ela é a aba. Eu não vou falar a palavra em inglês aqui para vocês, porque o meu inglês ele é muito ruim. Então, eu vou falar em português mesmo, que é análise do comportamento aplicada, aba. Como que ela se dá? Como são as etapas? Então, também se há reunião de informações, que é aquele questionamento com os pais acerca da criança, o profissional quer saber o máximo possível a respeito daquela criança. Depois é feita uma avaliação. A avaliação dentro da análise do comportamento aplicado é uma avaliação completa. Eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre a avaliação e quais são os repertórios que se avalia. Tem-se também a alteração do ambiente, o ensino das habilidades, que quando você começa a ensinar habilidades, já começa a se haver uma alteração no ambiente comportamental. Alteração no ambiente não é mudar uma cadeira para outra, mas são alterações comportamentais devido ao ensino das habilidades que você está ensinando para a criança. Conforme você vai ensinando essas habilidades, o que você tem que fazer? Você tem que generalizar. Você tem que fazer a generalização. Então, o ensino das habilidades não é para ser aquela coisa só fechada dentro da terapia e nem dentro só da clínica ou aí na sua casa onde você está ensinando. Você tem que ensinar a criança que aquilo que ela aprendeu, ela também tem que usar em outros espaços que ela vai. Então, vamos supor, ela aprendeu determinada habilidade, essa habilidade ela também tem que estar levando para a escola, para o parque, para o shopping, para as igrejas, para os outros lugares onde ela costuma conviver. Fazendo a generalização, a manutenção. Na terapia ABA, nós usamos protocolos de registro. E esses protocolos de registro são muito importantes para serem preenchidos conforme a gente vai ensinando as habilidades. Por quê? Porque é através dele que você sabe se a criança está desenvolvendo ou se ela não está desenvolvendo. E que tipos de ajuda que ela está usando. Quais são os níveis de ajuda que ela está usando. Estarei fazendo um vídeo falando sobre tudo isso. Por isso, se inscreve aí e não perca isso não, hein? E nessa manutenção e no registro das fichas, dos protocolos de fichas, é onde você vai ficar sabendo se a criança está desenvolvendo ou se ela não está desenvolvendo. E se por um acaso ela não estiver desenvolvendo de jeito nenhum, aí esse programa de ensino tem que ser revisto para poder se saber o porquê que a criança não aprendeu, tá certo? E temos um monitoramento que é para poder também saber se aquelas habilidades que a criança adquiriu, se ela não perdeu, se ela continua com aquelas habilidades. E se por acaso, dentro do monitoramento, você percebeu que ela perdeu essas habilidades, você tem que voltar lá e ensiná-la novamente. Aí, concluindo,
psicopedagogia e o diagnóstico psicopedagógico, ele foca na aprendizagem e no sucesso escolar. Tanto que nas escolas inclusivas, quem faz o diagnóstico psicopedagógico geralmente é um professor especializado. E ele geralmente faz o diagnóstico psicopedagógico para a criança poder usar a sala de recurso e para poder fazer uma adaptação curricular. Já a análise do comportamento aplicada, ou seja, a nossa aba, ela foca na análise do comportamento cientificamente comprovada. Então, ela foi cientificamente comprovada através de testes que a eficácia do tratamento é um sucesso e dá certo realmente, né? Então, a análise do comportamento aplicada, ela traz desenvolvimento, foi comprovada que ela traz desenvolvimento dos ensinos de habilidades para indivíduos com autismo e atraso no desenvolvimento. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? A análise do comportamento é uma boa intervenção? A psicopedagogia é uma boa intervenção? O que vocês preferem? Eu, particularmente, eu prefiro a aba, porque para mim a aba ela é mais completa, ela consegue que eu faça traçar planos de ensino, objetivos de ensino mais amplos e mensuráveis. Mas, e você? O que é que você acha? Hein? Deixa aqui embaixo, comente, fala para mim, me pergunta se você tem alguma dúvida e fica comigo porque aqui você vai estar aprendendo muito mais. Mas só se inscreva se você quiser, tá bom? Espero que você tenha gostado, entendido e eu quero te ver aí na próxima, tá bom? Tchau, tchau!